especialistas alertam para reduções no orçamento na área da educação. As universidades federais vão ter um corte de quase R$500 bilhão no ano que vem, 500 milhões de reais. E associações ligadas ao ensino superior e à educação profissional também, públicos, manifestam preocupação com o funcionamento das instituições e com a manutenção de programas para o próximo ano. Para nos ajudar a entender a dimensão desses cortes e os impactos na formação dos estudantes, eu converso agora com Cláudia Costin, que é especialista em políticas educacionais e ex-diretora global de educação do Banco Mundial. É sempre um prazer enorme receber a senhora. Cláudia, bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia a quem nos assiste. Boas festas para todos. Sim, haverá problemas, e problemas sérios. É importante lembrar que a pesquisa brasileira ela é marcadamente feita pelas universidades federais e algumas estaduais, mas as federais que estão no orçamento que foi discutido agora. E tirar R$500 bilhão das universidades significa prejudicar a pesquisa de uma maneira importante e prejudicar o futuro das novas gerações, porque é a formação de novos profissionais em tempos, Lívia, em que nós competimos com inteligência artificial e muitos postos de trabalho vão estar extintos. Então, quem não tem uma formação básica, uma formação importante, sólida, incluindo o ensino superior, é provavelmente candidato a trabalhos precarizados ou até o que é chamado eufemisticamente de economia paralela. Muito triste isso. Agora, Cláudia, eu destaquei alguns números que estão estimados já no orçamento para mostrar que é uma disparidade de prioridades escandalosa. A gente aprovou um orçamento, eu falo a gente, os nossos parlamentares, aprovaram um orçamento que veio do governo federal com essas estimativas, um orçamento que destina cerca de 5 bilhões para fundo eleitoral, mais de 60 bilhões de reais, gente, tudo bilhões com B, tá? Bilhões, para emendas parlamentares. E aí não há um controle do governo muito efetivo e até um questionamento sobre transparência, sobre como essas emendas vão ser distribuídas, para que projetos, para que cidades, para que estados, para que setores. Então, não dá para dizer que parte dessas emendas iriam para as universidades, por exemplo, federais, para esses institutos federais. Olha, não vão para as universidades, a grande maioria delas, e muita gente pode estar se perguntando, não, mas tá bom, é importante a educação básica, nós gastamos muito em ensino superior, vamos gastar mais em educação básica. Não é disso que se trata. Se eu olhar para as emendas parlamentares, Lívia, nem 0,5% das últimas emendas meio secretas, digamos assim, de para onde vai, mas pôde se decodificar, nem 0,5% vai para a educação básica. Então, não é que estamos tirando dinheiro do ensino superior para colocar em educação básica, é que estamos tirando dinheiro do ensino superior para colocar em emendas parlamentares que beneficiam esses parlamentares em ano eleitoral. Muito triste isso, nós estamos destruindo o futuro, eu não estou exagerando. Se nós não investimos em pesquisa e não investimos em ensino, nós estamos estragando o nosso futuro em nome de uma eleição em que esses parlamentares provavelmente querem usar isso como um cacife. Triste. É muito triste, Cláudia. Eu estou com alguns posicionamentos aqui dessas associações que eu destaquei que manifestaram preocupação com esses cortes, né? Nós temos um trecho da nota aqui da Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Inclusive, foi uma das associações, se não a primeira, que chamou a atenção para esse corte de 500 milhões de reais para o próximo ano para essas universidades federais. E
eles destacam o seguinte, né, esses integrantes dessa associação. A situação é ainda mais grave no que se refere à assistência estudantil, que é uma área estratégica para a permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Apenas nessa ação, quando a gente pega o valor total, quando se trata dessa ação, o corte alcançou aproximadamente 100 milhões de reais, o que equivale a uma redução de mais de 7%, comprometendo diretamente a implementação da nova Política Nacional de Assistência Estudantil e colocando em risco avanços recentes da democratização do acesso e da permanência no ensino superior. Então, você até fez uma analogia agora há pouco, Cláudia, sobre dar-se atenção, muitas vezes, ou quer-se dar mais atenção para a educação básica, e aí a gente pode falar do programa Pé de Meia mais para frente um pouquinho, que está sendo importante para manter esses estudantes na escola, para terminarem, concluírem o ensino médio, mas quando a gente pega um corte como esse, que vai afetar a assistência estudantil, não se pensa sobre o quanto pode trazer prejuízo nessa política de tentar manter esse estudante no ensino superior também, né? É verdade. E é bom lembrar que vários governos estaduais estão criando incentivos para além do pé de meia no ensino médio, para que os estudantes prestem o Enem e entrem para universidades, o que é importante. É importante entrar ou para a universidade, ou para o ensino médio técnico, ou até fazer ensino médio técnico e depois fazer universidade. Mas o que me chama a atenção nesse dado, especificamente dos 100 milhões retirados do Plano Nacional de Assistência Estudantil, é que várias vezes, eu falei inclusive com vocês, sobre o fato de que há um elevado abandono no ensino superior. E por que abandono? Então, o jovem finalmente entra para a universidade e não fica. É que, para que ele fique, ele se inscreva no SISU, que é o sistema que aloca os estudantes para as universidades de sua preferência, públicas em especial, ele precisa, muitas vezes, mudar de estado, mudar de cidade, fazer novos amigos, arcar com os gastos relativos a isso. E eu falei da importância, em 2024, muitas vezes, de você ter um plano nacional de assistência estudantil. Quando finalmente foi provado, nós estamos tirando os recursos desse plano para que os alunos de meio vulnerável que entram na universidade entrem, mas não possam ficar. É importante lembrar que antes desse plano, 50% era o índice de abandono nos cursos superiores e também nas universidades federais, por conta dessa dificuldade do estudante de meio vulnerável poder arcar com seus custos de transferência de cidade, assim por diante. Então, não fizemos muito mal, não pode sair do Plano Nacional de Educação Estudantil, de Assistência Estudantil. Nós temos que construir não só um Brasil para o presente, mas um Brasil para o futuro, num mundo que está ficando cada vez mais competitivo. Eu vejo como uma política essa da assistência estudantil, nesse caso, para esses estudantes do ensino superior, mais do que uma política educacional, uma política de inclusão. Porque eu não sei se minha análise está certa, mas quando a gente olha para a realidade brasileira, por mais que estejamos falando de ensino superior público, universidades públicas, muitas vezes é um acesso que é muito direcionado para aquele estudante que conseguiu se formar numa escola particular, que teve um ensino mais efetivo e que o permitiu ingressar com uma ampla concorrência nessas universidades federais públicas. A gente tem política de cotas, que é uma outra questão que até facilita, não facilita, traz justiça, não gosto nem de usar a palavra facilita, traz um pouco mais de justiça e igualdade de condições para disputar essas vagas entre aqueles estudantes mais pobres que não conseguiram concluir o seu ensino fundamental, o seu ensino básico numa escola particular. E aí, quando o estudante, com todas essas dificuldades, com ou sem cota, consegue entrar na universidade pública, às vezes ele tem de mudar de cidade, que é justamente isso que você estava destacando, não consegue se manter e tem de deixar a universidade por questões financeiras. Então, eu vejo mais do que uma política educacional como uma política de inclusão também. Não sei se você concorda.
plenamente, Lívia. É uma política de inclusão e é o que vai gerar igualdade de oportunidades. Sim, é importante que o mérito seja levado em conta, mas para haver mérito, você tem que partir, né, na corrida da vida do mesmo ponto de partida, né, de forma que depois o mérito prevaleça. Mas se eu corto a possibilidade de fazer ensino médio, que foi o caso do pé de meia, uma política correta de apoiar o estudante que está fazendo o ensino médio e evitar o ensino noturno, que é uma outra coisa que para adolescentes não é adequado. Nenhum país com sistema sério tem ensino médio noturno para jovens adolescentes, né? A política nacional de assistência social vai ajudá-lo a que ele fique na universidade, a que ele possa, de fato, ser apoiado, mas não só por moradia, mas também com orientação psicológica, porque não é simples. A primeira geração a fazer faculdade, muitos deles são primeira geração a fazer ensino médio, inclusive. Nós precisamos dar igualdade de oportunidades e, como você bem disse, justiça e inclusão aos nossos jovens para construir um país melhor. Vou aproveitar a sua presença. Eu sei que a senhora tem hora para nos deixar, mas eu estou em tempo ainda que eu sei exatamente qual que é o deadline, tá, Cláudia? Tá bom. Queria falar um pouquinho de educação básica. É tão, às vezes, difícil conseguir estar com você aqui ao vivo, então eu quero te explorar. A gente chegou a mencionar um pouquinho sobre educação básica e eu queria seguir um pouco mais sobre isso, porque eu tenho um dado aqui para compartilhar com a nossa audiência, um dado do IBGE, do Censo, dado mais recente, de 2024, apontando que o Brasil tinha 9,1 milhões de pessoas, isso em 2024, com 15 anos ou mais de idade analfabetas, correspondendo a uma taxa de analfabetismo de 5,3%. A menor da série histórica, é verdade, que foi iniciada em 2016, mas não por isso não preocupante. Essa taxa recuou de 6,7% em 2016 para 5,4% em 2023 e para 5,3% em 2024. A gente percebe que o ritmo de queda está baixo ainda, Cláudia, dessa queda da taxa de analfabetismo. Quando a gente olha recortes, a preocupação fica ainda maior e expõe quantas deficiências ainda precisamos vencer. Problema maior do analfabetismo entre idosos, 14,9% deles nessa condição, mulheres, 5,2%, pessoas pretas pardas, 7,1%, e olhando por regiões norte e nordeste, onde as taxas são mais elevadas, revelando profundas desigualdades regionais, raciais e etárias. Sem contar no analfabetismo funcional, que é uma preocupação gigantesca, afetando cerca de 30% da população adulta brasileira. Aquele analfabetismo funcional. A pessoa pode, gente, até ler e escrever, mas não consegue entender o que está lendo, não consegue formar frases que tenham sentido, que façam sentido. Ou seja, no fim das contas, isso é um fator que dificulta não só o ingresso, mas a manutenção dessas pessoas no mercado de trabalho, no mercado profissional. E aí eu queria trazer um pouco da discussão, Cláudia, para a educação básica. Citamos o pé de meia, que é uma política que está sendo muito importante para tentar manter esse adolescente na escola até a conclusão do ensino médio, mas a gente precisa avançar muito mais. Quando a gente olha para a educação básica, o quanto caminhamos até aqui e o quanto ainda falta caminharmos? Bom, Lívia, nós vamos ter que dar um passo atrás para entender como é que a gente construiu esse problema que a gente vive. Se eu olhar para 1900, o final da década de 60, né, eu tenho idade suficiente para ter estado na escola nessa época. No final da década de 60, o Brasil tinha apenas 40% das crianças no então chamado ensino primário. Ou seja, toda vez que alguém falar para vocês que, olha, educação pública boa era a escola de antigamente, vamos lembrar
que 60% das crianças estavam fora do ensino primário, não estou falando do Fundamental 2 ou do ensino médio. E bem atrás, nós estávamos bem atrás da Argentina, bem atrás do Chile, de vários países da América do Sul, não vou nem comparar com a Europa ou com os Estados Unidos. Ou seja, nós demoramos muito tempo para universalizar o acesso ao ensino primário, aos anos iniciais do fundamental. Foi só no fim da década de 90 que a gente conseguiu colocar todas as crianças na escola. E o Fundamental 2 foi só na primeira década do século XXI que nós conseguimos colocar todos, mas nem todos concluem. Ou seja, nós temos um déficit de escolaridade. E como a escolaridade dos pais influencia nas chances de sucesso escolar das crianças pelas pesquisas, então isso impactou as chances de aprendizado das crianças. Por que eu dei esse passo para trás? Para mostrar que, finalmente, no século XXI, nós conseguimos avançar em acesso, até em universalização do acesso, no caso dos anos iniciais e finais do fundamental, mas a aprendizagem é um problema ainda grande. Nós finalmente começamos a avançar em taxas de conclusão dos anos finais e do ensino médio. Depois da pandemia, a cada ano há mais gente tendo acesso ao ensino médio e políticas mais recentes, como o pé de meia, também têm uma influência nisso, mas estamos atrasados. Como é que nós estamos em aprendizagem? Nós melhoramos finalmente, depois de anos patinando na alfabetização. Hoje, 59,2% das crianças saem alfabetizadas no final do segundo ano. Para pegar o ano de 2016, que foi o ano que você falou, Lívia, no final de 2016, eram 55% analfabetos no final do terceiro. Eu estava falando de alfabetizados, falei de analfabetos. Nós melhoramos muito em alfabetização, mas ainda não chegamos lá. Eu queria todas as crianças alfabetizadas no final do segundo. Com relação especificamente aos adultos, essa taxa de 5,3%, 5,4% de analfabetos, uma parte importante se concentra, como você bem falou, entre os idosos, aqueles que não tiveram acesso à escolaridade ou tiveram acesso muito limitado. Nós fazemos ainda pouco em educação de jovens e adultos, temos que avançar mais, porque ninguém deveria ficar para trás, nem mesmo, eu posso falar porque sou idosa, nem mesmo nós idosos deveríamos ficar para trás. Mas estamos avançando. As crianças de 15 anos é um percentual pequeno, mas como você bem mostrou, há uma diferença étnico-racial, explicável não só pelos anos de escravidão, mas também pelos anos em que se colocou esses jovens negros e pardos, como chamou o IBGE, em situação de grande vulnerabilidade, e ainda temos diferenças regionais, norte e nordeste, dado o fato de que o norte e o nordeste é muito mais rural do que o sul e o sudeste. Muitas vezes os analfabetos ficam invisibilizados ou não têm acesso à educação de jovens e adultos. Nós temos que olhar com muito mais atenção para essas desigualdades na educação básica. Todo jovem brasileiro deveria ter direito não só acesso à escola, mas aprendizagem de qualidade para todos, e não só para quem veio de famílias mais afluentes. Queria dizer, professora Cláudia Costin, que se a senhora se candidatasse à presidência da República, possivelmente teria meu voto. Fica aí uma ideia, quem sabe. Talvez não para 2026, Cláudia, mas mais para frente. Olha só, que pena. Mas tudo bem. Olha, obrigada pela generosidade. Prefiro, então, que você continue desempenhando esse papel seu fundamental, que é de falar sobre educação.
Conversamos com Cláudia Costin, que é especialista justamente nessa área da educação e que trouxe tanta informação importante para nós aqui no News Manhã. Bem-vinda sempre, Cláudia.